Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo, eu quero aqui falar sobre 5 áreas que o inimigo ele entra e ele atua na vida de uma pessoa. São 5 situações em que o inimigo ele entra e ele atua na vida dessa pessoa e a pessoa muitas das vezes, irmãs, ela não se dá conta. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Mas Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? 5 áreas. A primeira área é que Satanás ele atua na vida de uma pessoa é através da tentação. A Bíblia diz que vigiai e orai para que não entreis em tentação. Nós precisamos, irmãs, estar muito atenta, porque isso serve para mim também, né? Em alguns tempos para cá eu tenho estado um pouco mais atenta sobre isso, porque às vezes nós oramos muito e vigiamos pouco. Vigilância, irmãs, vigilância. Às vezes oramos, mas na hora da vigilância, irmãs, de vigiar, pecamos. Satanás, ele tenta os cristãos a pecar, afastando-os da vontade de Deus, irmãs. E é na tentação, por exemplo, se a fraqueza, e ele vai na fraqueza, ele vai na debilidade. Você vê que o próprio inimigo, ele tentou Jesus lá naquele deserto, Mateus 4. Jesus estava com fome, irmãs. Ele estava com fome. E ele tentou ali uma área que Jesus estava ali, em um determinado momento, se sentindo enfraquecido e com fome. E a Bíblia diz, né, que tendo jejuado 40 dias, teve fome. E ele foi lá, pega essas pedras aí, ó. Então, irmãs, vigia. O inimigo, ele é um ser que ele não para comer, ele não para beber, ele não para tomar banho, ele não lava roupa. Ele, irmãs, é um ser que ele observa durante 24 horas, tá? Ele te observa, ele me observa, ele nos observa durante 24 horas, né? 24 horas. Se ele sabe que a tua fraqueza, eu vou falar aqui para os varões, né? Mulheres também. Mas se ele sabe que a tua fraqueza é pornografia, que você durante a madrugada, né? Fica aí vendo coisas nesse celular, espera sua esposa dormir para ficar entrando em sites, vai ser naquilo dali que o inimigo vai tentar derrubar aquela pessoa, aquele homem. E eu até já contei aqui uma experiência aqui, né, a respeito disso. O rapaz ficou preso, o rapaz era até frequentador de igreja, ele tocava na igreja, ele ficou preso a um demônio por conta de ter relações pela internet com uma suposta mulher lá do outro lado, online, irmãs. Depois, se as irmãs quiserem esse relato, né, depois o demônio lá tentou matar ele. Irmãs, cuidado aí os varões, viu? E as irmãs também, em nome de Jesus, que esse negócio, né, eu não sei, isso é uma situação muito íntima. E eu não vou ficar falando muito aqui, viu, irmãs? Mas eu vou falar aqui que o inimigo ele vai tentar na sua fragilidade. Ele nos estuda, ele sabe qual é a fraqueza. Ou se a fraqueza é o que? O dinheiro, algo assim. Ele vai incitar pessoas para ir com propostas, para tentar te tirar, né, o teu olhar de Cristo, da cruz, na dependência de Deus e voltar para essa área da finança, né? E fazendo coisas, né, que desagradam o nome do Senhor, obter lucros. Então, uma área que o inimigo ele tenta os cristãos, né? Eu tô olhando aqui o esboço que eu tô aqui,
Uma área que o inimigo ele atua muito é na tentação. Ele vai tentar naquilo que ele já te estudou, ele sabe. Se a sua tentação é com bebida alcoólica, mas a Bíblia diz fugir da aparência do mal, né? As irmãs que têm uma fragilidade com varões bem torneados, mas foge, né? E ali o inimigo ele vai colocar o quê? Um homem lá no teu trabalho para começar a fazer elogio. Irmãs, foge disso. É o próprio inimigo criando situações. E ele coloca mesmo esses pratos, né? Aí o homem começa a se chegar, se você não cortar. Irmãs, o sangue de Jesus tem poder nisso daí, irmãs. Então, uma das áreas que o inimigo ele vai tentar os cristãos é na tentação, irmãs, na tentação. Uma segunda área que o inimigo ele vai atuar na vida das pessoas é no engano. Ele engana os cristãos, distorcendo primeiro a verdade e levando-os a acreditar em mentiras, irmãs. Lá em João 8,44, eu quero ler aqui, deixa eu ler aqui a palavra do Senhor, João 8,44, para embasar, irmãs, uma das piores coisas que existe na vida de uma pessoa é o engano, irmãs. O espírito da mentira. O espírito, irmãs, do engano. E o inimigo ele usa, 8,44. Eu vou ler aqui para vocês. João 8,44 que diz assim, vós sois do diabo que é o vosso pai e quereis satisfazer os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade, porque ele profere mentira, fala o que lhe é próprio, o que lhe é mentiroso, porque ele é o pai da mentira. Então, tudo que é de mentira, tudo que é de engano, mas pessoas que vêm com engano, espírito do engano, se fazendo passar por uma coisa, na verdade não é nada daquilo, mas é o próprio inimigo usando a pessoa. Esse assunto, né, de disfarce, negócio de mentira. Existe, irmãs, o espírito do engano. Precisamos pedir a Deus o dom do discernimento. O dom do discernimento, porque, irmãs, se você não tiver o dom do discernimento, você precisa estar muito no espírito, porque às vezes, irmãs, a pessoa ali dá uma derrapada. Mas aí você não tá ligada, você acha assim meio estranho, mas até acho que é coisa da sua cabeça. Aí daqui a pouco a outra pessoa, aquela mesma pessoa em um outro momento dá uma outra derrapada. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Aí você já começa a ficar atenta. Mães, e outra coisa, o homem e a mulher de Deus que ora, que vigia, que observa, Deus ele revela. Igual Ananias e Safira, tentando enganar lá o Pedro. Que isso, irmãs? Pessoa que ora, que jejua. Claro que muitas das vezes você não vai chegar para a pessoa e vai repreender, vai, né, chamar a pessoa, né, seu diabo, seu isso, aquilo. Não, irmãs. Muitas das vezes a gente até sabe, irmãs. A pessoa está dando brecha, está dando legalidade, é o próprio inimigo ali usando. Mas se o próprio discípulo, eu falei aqui de Pedro, né? O próprio Pedro deu vazão lá ao inimigo, tentando enganar Jesus. Não, Senhor, tenha piedade de ti, o Senhor vai morrer, nada. Jesus falou, repreendeu, arreda-te, o inimigo Satanás, arreda-te, Satanás, sai daqui porque tu tá cogitando as coisas desse mundo da carne. Olha, irmãs, se o próprio discípulo que andou deu vazão à ilegalidade, mas tá andando no espírito, porque dá para perceber e o próprio Deus revela, viu? O próprio Deus, ele revela um espírito do engano. Mas a pessoa mentindo, e você sabendo, você fica ali. Jesus, eu já sei, já te peguei agora, viu, inimigo? Você não vai falar nada, não vai, né, criar caso, deixar a pessoa sem jeito. Mas Deus, ele já está te revelando o próprio espírito do engano.
Mas é muito ruim você estar ali alheio a uma situação que você nem se dá conta e você está sendo enganado e enganada. E o homem e a mulher de Deus não é enganado. O espírito do engano não se cria, irmãs, não se cria. O inimigo, ele entra sorrateiramente. Um outro exemplo foi aquele Aías, né? Se eu não me engano, acho que era Aías, que era o rei, mandou ir lá, né? Acho que era Aías, irmãs. Agora me foge a memória. Me ajuda aqui vocês, né? Eu sei que o rei lá mandou a mulher, né? Consultar lá o profeta. Aí falou assim para ela, ó, bota um vestido, usa de um disfarce. Mas a Bíblia fala assim mesmo, usar de um disfarce. Coloca um disfarce, vai lá e consulta o profeta. O profeta já era velho, já era idoso, já estava com idade, né? Eu não gosto dessa expressão velho. Mas o profeta lá, irmãs, já estava assim com idade, o profeta já estava nem enxergando direito. E ali, acho que o nome do profeta era Aías, isso mesmo. Era Jeroboão, lembrei agora. Era Jeroboão. Jeroboão mandou a esposa dele lá consultar o profeta Aías. Fazendo aqui a correção, irmãs. Aí, ela usou um disfarce lá, um vestido. O profeta Aías já não estava enxergando muito bem, que ele já estava com bastante idade avançada. E ele não estava enxergando muito bem. Irmãs, aí quando ela botou o pé na porta, olha, irmãs, ele falou, o profeta, entra, mulher de Jeroboão, porque você vê aqui com o negócio de disfarce, vê como é que tá o menino, o que vai acontecer com o menino lá, teu filho que tá doente, pois a partir de hoje, porque você entrou aqui com astúcia, quando você botar o pé lá naquela cidade, a criança vai morrer. Mas, olha, usando de disfarce. O inimigo, muitas das vezes, ele vem com assunto de disfarce. Mas você que está no espírito, você não vai ser enganado e nem enganada. Uma outra área que o inimigo ele atua na vida das pessoas é através da perseguição. Mas é muito triste isso, irmãs. Perseguição. Essa perseguição, o inimigo, né, da nossa alma, ele incita pessoas para perseguir os cristãos com a finalidade o quê? De desencorajar, irmãs, e enfraquecer a sua fé. Irmãs, pessoas são usadas às vezes dentro da igreja para te desanimar, te entristecer, te tirar da posição que Deus colocou, com a única finalidade de entristecer, roubar a sua fé, enfraquecer a sua fé. E ele começa a perseguição por causa da palavra. Tem uma palavra aqui, irmãs, em Mateus 13, que Deus está me lembrando aqui, que eis que o semeador, ele saiu a semear. E ali, irmãs, uma boa parte... 13, 21, achei o texto, ele fala assim, ó, mas não tem raiz em si mesmo, antes tem pouca duração, porque chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Tem pessoas que às vezes estão lá bem, congregando, mas daqui a pouco é um levante na vida da pessoa, do irmão, da irmã, e essas pessoas, elas estão sendo usadas pelo inimigo para te entristecer, porque às vezes, e na maioria das vezes, Deus tem obra na tua vida ali dentro daquela igreja, Deus vai te usar tremendamente, Deus vai te usar poderosamente para ser canal de bênção para a igreja, ser canal de bênção ali. Irmãs, aí começam os levantes, a perseguição por causa da palavra. E essas pessoas que perseguem o homem e a mulher de Deus, eles estão sendo usadas pelo inimigo. Viu? É o próprio Satanás que ali está atuando na vida daquela pessoa e faz com que persegue o outro sem causa, irmãs, sem causa. Uma outra área que o inimigo ele atua na vida das pessoas é através da acusação. Ele acusa os cristãos tentando fazer com que se sintam culpados e indignos
de amor e de perdão a Deus. Apocalipse 12, 10. Irmãs, olha, a acusação não é de Deus, não é de Deus. Apocalipse 12, 10. Então vi grande voz do céu clamando: agora vê a salvação, o poder, o reino, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Irmãs, pessoas que ficam te acusando, sem motivo, irmãs. Às vezes uma rixa, um negócio, e irmãs, e aponta o dedo, você é isso, você é aquilo. Às vezes, irmãs, até acusações, eu vou falar aqui dentro dos lares, pais pais que são tóxicos, famílias tóxicas, maridos e esposas também que tem essa situação. Você é isso, você é aquilo, e ainda aponta o dedo e fala alto e grita. Irmãs, essa pessoa está sob influência maligna, que fica assim apontando o dedo. Você é isso, você é aquilo, você fez isso, com uma única finalidade, de fazer com que a pessoa se sinta culpada e culpada. Isso aí. A pessoa está sob influência maligna. Irmã Raquel, está. Pessoas que ficam o quê? Acusando. E normalmente, irmãs, sem fundamento nenhum, né? O último, né, uma outra área que o inimigo ele atua muito na vida das pessoas é causando divisão, irmãs. Satanás trabalha para criar divisão e discórdia entre os cristãos, enfraquecendo a unidade do corpo de Cristo. Irmãs, saia desse negócio de conversa esquisitas dentro de igreja, né? Comentários dentro de igreja, de grupos, saia disso, né? Às vezes você, não tô falando, vamos aqui, né? Vou citar um outro exemplo, por exemplo, empresas, né? Às vezes Deus te abençoou, abriu uma porta, aí você tá lá no seu trabalho, daqui a pouco é mais uma divisão, uma fofoca, um negócio, e ali, você ali naquele meio riscado até perder a bênção de Deus. Muitas das vezes, irmãs, não é bom nem ouvir, irmãs. E outra coisa aqui que eu vou falar, pessoas às vezes vêm com negócio, né, de oração, irmãs, e ali vem para fazer pedido, peço para você orar por fulano de tal, acabou, irmãs. Tem gente que quer ficar expondo a situação e ali já faz comentário. Não, irmãs, saia desse negócio de divisão, conversas dentro da igreja, conversas paralelas. Mãe, isso é obra da carne. E o inimigo, ele atua muito nessas áreas. Saia disso, né? Saia disso, passa de largo, né? Passa de largo, criando divisões, enfraquecendo a unidade. Irmãs, uma vez Deus me deu uma visão. E eu quero que encerre esse vídeo. Uma vez Deus me deu uma visão. Pessoas que ficam falando de outras. Bem assim, né? Ainda faz assim. Mas eu vi, mas um demônio. Demônio. Isso é ação maligna. O único foco é dividir o corpo de Cristo. Dividir o lar. Dividir, enfraquecer um grupo. Dividir, enfraquecer ali aquela situação, aquele lar. Então, em nome de Jesus, essa também é uma outra área que o inimigo ele atua na vida das pessoas. Amém? Então, guarda essas palavras aí na tábua do teu coração e vamos estar atentas. Paz.